Agora chegou a hora de você entender como funciona o traqueamento e que toda conversão é um evento, mas nem todo evento é uma conversão. Roda a vinheta. Então, para a gente iniciar aqui a nossa aula e a explicação, antes de mais nada, já vou pedir que você se inscreva no canal aqui, deixa um like, ativa o sininho, que com certeza você não viu um vídeo explicando assim, ao pé da letra, como funciona o traqueamento. Aqui eu vou explicar para vocês a questão de web e API, tá? Que são eventos traqueados pelo site, porque hoje já existe a questão de traquear eventos no WhatsApp, no Messenger, no Inbox, cadastro nativo do Facebook. Então, todos esses são eventos que podem ser retornados ao Pixel também, mas são feitos de uma maneira diferente e são utilizados automações para que isso aconteça, tá? Voltando aqui para o tema da aula, então o traqueamento basicamente é dividido entre eventos e conversões, e esses eventos são disparados para o Pixel, utilizando o Google Tag Manager na parte do site, e toda a conversão também é disparado para o Pixel, ou seja, esses dois seguem o mesmo caminho, mas a gente tem uma diferença que é aqui na parte de cookies e na questão da atribuição cruzada entre plataformas. Sim, eu vou explicar aqui para você o porquê que isso acontece. Então aqui eu vou abrir um site normal onde eu explico as coisas, aqui no YouTube. Digamos que a pessoa fechou essa aba, ela tem o meu link direto e ela clicou e acessou aqui essa página. Acessando essa página, o que vai acontecer? Vocês podem ver que eu não tenho nenhum parâmetro de UTM, então eu não tenho nenhum rastreio personalizado, assim como também eu não tenho um FBCLID e um GCLID. O que são esses parâmetros? O GCLID e o FBCLID, eles são parâmetros que o pixel de cada plataforma reconhece para fazer a instalação de cookies. Então, para a gente simular isso, eu vou abrir aqui a parte de inspecionar e vou fazer a instalação do cookie manual de cada um para vocês entenderem. Antes da gente passar para a parte de conversão, a gente vai concluir e entender o que é um evento, ou seja, eu acessei a página, automaticamente as minhas plataformas aqui configuradas já recebem um evento de page view, tá? Podemos ver aqui na parte do pixel. E aí, quando a pessoa navega aqui na página, ela vai ter um único botão na página, nesse caso, onde é para a questão de um checkout para populado, que ela clica aqui e aí ela preenche o formulário e vai para a página. Para mim, no meu traqueamento, para mim ter uma triagem melhor, eu tenho um evento de page view. Quando a pessoa preenche esse formulário para ir para o checkout, eu disparo um evento de ADD to Cart. A pessoa chegou no checkout, eu disparo o Initiate Checkout e o page view, obviamente. O evento de page view sempre tem que disparar em todas as páginas. E depois, se a pessoa compra, dispara o evento de purchase. Show! Então aqui a gente já tem os eventos e eu já tenho um evento aqui disparando quando a pessoa acessa. Quando que esse evento de page view ele se torna uma conversão na minha campanha? Digamos que no caso aqui a gente vai ter Joãozinho e Maria, tá? Porque eu vou explicar para vocês uma questão muito importante relacionada ao cache, que se vocês utilizam um cache muito forte, isso interfere demais na questão das métricas dentro do gerenciador. Então, no caso, no primeiro exemplo, a gente tem Joãozinho morando na cidade X e clicou no anúncio A, tá? Então, vamos abrir aqui o inspecionar para a gente pegar e fazer o acompanhamento. A gente vem em aplicações, aqui cookies, e a gente seleciona o nosso domínio. A questão dos cookies que a gente tem aqui são relacionados ao nosso domínio, que a gente tem que acompanhar. Todos os outros a gente pode desconsiderar. E o Facebook, basicamente, ele se baseia entre dois cookies. A questão do FBC e a questão do FBP, tá? Esses daqui são todos da Cloudflare, então eles não interferem na parte do nosso traqueamento. Então é bem tranquilo. Eu vou excluir esse FBC, tá? O que é o cookie FBP? Quando você instala o pixel no seu domínio, toda pessoa que acessa o seu site, ele marca o cookie de FBP
aqui que a gente tem o valor, tá? Para fins de explicações mais a fundo, assim, mais afinco, a gente tem a questão da estrutura dele e o TC timestamp, que é o exato milésimo de segundo que a pessoa acessou seu site. Então, o TC timestamp ele é baseado desde o dia 1º de janeiro de 1970, onde as máquinas começaram a controlar o horário, e é como se fosse um horário universal para poder se trabalhar as métricas, tá? Então aqui dentro a gente tem o TC timestamp, que ele traz o exato milésimo de segundo, e aqui é um token que ele gera automático e ele armazena lá no banco de dados do Facebook do seu Pixel para conseguir fazer o gerenciamento. Quando o Joãozinho na cidade X vê o anúncio, seu anúncio e clicou, ele vai chegar com as UTMs que você configurou, se configurou, tá? Se caso você não configurou, eu vou deixar aqui em cima uma aula explicando como funcionam as UTMs e no que ela pode te ajudar. Mas ele vai chegar com um parâmetro específico que é FBCLID. Aqui eu atribuí um valor específico como novo teste. E agora a gente vai ver que a gente tem o FBC com a mesma estrutura, tá? O TC timestamp, então o exato milésimo de segundo que a pessoa acessou o meu site e a parte do token que tem atribuído aqui no FBCLID. Agora esse evento de page view vai ser considerado uma conversão para o determinado anúncio que mandou esse token. Então, daí Joãozinho navega aqui, ele pega, preenche o checkout aqui, no caso, né, pré-populado, e vai para lá, dispara um evento de ADD to cart. Beleza, mas ele não comprou. Show de bola para a gente ficar nessa página. Quando o Joãozinho decidiu comprar o meu produto, ele pegou e foi na rede de pesquisa e procurou lá AutoTrack Trackable, e aí ele recebeu um parâmetro, deixa eu até excluir ele aqui. Ele recebeu um parâmetro chamado GCL-AW, tá? Então, o Google, para questão de domínio, ele utiliza o GCL-AU, tá? Mesma estrutura, só que o timestamp dele fica sempre aqui atrás, ó. Esse aqui é o timestamp dele real. Aqui, ele traz o exato segundo que a pessoa acessou seu site. Quando a pessoa vem pelo anúncio aqui e aperta gclid, tá? Ela vai vir com o parâmetro de gclid, veio pela rede de pesquisa, ou do YouTube, ou do display, de qualquer lugar. O parâmetro de UTM vai vir com esse gclid, e aí a gente tem aqui, no caso aqui foi o mesmo token que eu deixei, né? Novo teste, e o nosso GCL-AW aqui vai ter, então, novo teste, tá? Então aqui tem a mesma estrutura que o Facebook. E aí, tudo que for disparado aqui na questão de eventos vão ser disparados para todos os pixels, correto? Aqui voltando ao nosso mapa mental, aqui os eventos são disparados para o pixel e as conversões quando tem cookies, tá? Então ele vai pegar os cookies, vai mandar e ele vai atribuir essa conversão. Só que aqui tem uma questão. A gente tem, a pessoa passou pelo Facebook e passou pelo Google. Então, quando o evento chegar nas plataformas, ela vai contabilizar os eventos de conversões para ambas as plataformas. Como seria a questão de conseguir desduplicar da maneira real essa duplicidade? Aí a gente precisa um código de JavaScript que ele vai fazer uma análise entre os cookies de GCL-AW, o GCL-AU, o FBP, o FBC, pegando o timestamp e colocando todos numa ordem, como se fosse uma linha do tempo, para entender a triagem do usuário e qual foi a última, que é a conversão de atribuição mesmo de fato. Então, tu teria a questão da métrica de atribuição, que é esse ponto aqui, tá? A atribuição, ou seja, foi atribuída a ambas as plataformas, mas a conversão final foi na questão do Google. E aí a gente consegue mandar esse parâmetro para dentro do Google Analytics para ter uma análise pura, fiel, como acontece, tá? Porque os cookies aqui do usuário, eles não ficam em cache. Por que que eu comecei esse assunto aqui para você? Isso eu vou entregar aqui de mão beijada para vocês e vai melhorar muito, que provavelmente vocês já escalaram o criativo campeão de vocês e literalmente o resultado mudou da água para o vinho de uma maneira ruim e parou de vender. O que acontece? Quando você tem um compactador de cache muito forte, o exemplo, um WP Rocket da vida, se lembra do exemplo que a gente falou? Joãozinho na cidade X clicou no anúncio A e ele recebeu
o anúncio FBCLID aqui, tá? FBCLID, novo teste, beleza. Só que Joãozinho tá no Wi-Fi da casa dele e ele tem uma internet muito boa, então ele carregou sem a necessidade do cache ali, sem trazer esse parâmetro. Beleza. Num outro exemplo, a gente tem Maria, que mora na mesma cidade de Joãozinho ou na região, dependendo como está a disponibilidade de servidores. Só que ela está no 3G, por causa que o lugar da cidade que ela está é muito ruim, ela está fora de casa e ela não tem um Wi-Fi. Automaticamente, ela vai receber uma cópia do Joãozinho. Essa é a função do cache, até aí tudo bem. Mas o problema é que muitas vezes ele pega e compartilha junto na cópia de cache esse FBCLID do clique do Joãozinho. Só que o Joãozinho clicou no anúncio A, enquanto Maria clicou no anúncio B. Então, e no caso, vamos supor assim, Maria clicou no anúncio B e comprou. Só que a atribuição vai ser para o anúncio A e não para o anúncio B que de fato vendeu. Então, a questão do cache que vocês têm que ter atenção é que ele implica até nas otimizações, análises, então, das suas campanhas. Isso aqui eu já vou entregar para vocês de mão beijada. Então, em questão de como funciona o traqueamento da maneira mais simples e explicatória de explicar, digamos assim, né? Seria esse o funcionamento básico. E aí depois, quando a gente tem a questão de adicionar em outros domínios, que é o caso naturalmente de infoprodutos, a gente tem o parâmetro aqui de FBCLID e a gente vai para um checkout da Green, vamos supor que é o meu caso aqui, tá? A gente vai para um checkout da Green, coloca aqui os dados certinho, dá um continuar inscrição, checkout para populado. Aqui a gente tem um domínio diferente, que é o domínio da Green, ou seja, o meu checkout está hospedado na Green. Para mim conseguir melhorar as métricas da minha marcação de conversão no site, eu tenho que pegar aquele parâmetro FBCLID e replicar para dentro do checkout. Se for por formulário, eu tenho que criar um campo oculto. Deixa eu até ver se está aberto aqui para mostrar. Tá. Aqui, ó. Eu pego meu formulário, crio um campo oculto aqui nele, de FBCLID, faço a questão do avançado, clico na chavezinha, coloco uma consulta de GET e o parâmetro de UTM que eu vou consultar, tá? E deixo do gclid também. Aqui eu tenho outras coisas aqui, então, que não vem a essa aula. Mas, basicamente, você tem que ter essa configuração. E se caso você não tem o formulário de pré-checkout, é apenas um clique que vai para o checkout, você precisa fazer um código, então, em JavaScript, onde ele vai pegar todos os parâmetros de UTMs existentes ali na URL e replicar, então, para dentro do checkout, para que quando esse FBCLID chegue aqui, esse pixel que está dentro do checkout, ele vai pegar o mesmo parâmetro e ele vai configurar no domínio para, então, mandar a conversão conforme for, tá? Que aí, sem essas informações, dificilmente ele vai conseguir marcar uma conversão na sua campanha. Então, as conversões funcionam dessa maneira. E aí você quer entender mais sobre cookies, você tem conteúdo aqui no canal. Se você quer aprender a configurar o Google Tag Manager da maneira correta, vai estar saindo aula. Não sei se no momento que você está vendo esse vídeo já vai ter gravações, tá? Tanto da parte web, explicando como funciona, a parte de API de conversão, configurando certinho aí o passo a passo com você. Claro que em alguns momentos eu vou ocultar, porque tem questão de dados financeiros aí. Mas a gente vai ter também conteúdo aqui no canal sobre isso, tá bom? Então, valeu e te vejo no próximo vídeo.